Se nós reconhecermos nos outros os talentos dos demais, nós temos prazer em conviver com a diversidade e a pluralidade. A diversidade de ideias, a pluralidade de pensamento, né? E isso nunca deveria ser uma barreira, né? E infelizmente no mundo de hoje isso é porque nós não entendemos muito bem a nossa missão no mundo, que a pluralidade e a diversidade passa a incomodar ao invés de ser enxergado como um ativo. É verdade, nós vivemos uma crise de compreensão da existência humana, da antropologia. Venha pensar que esta maneira de enxergar o outro como um perigo, um risco, essa psicose em relação ao constante perigo, né? E por isso unir-se para formar bolhas para melhor combater a outra bolha e assim por diante, isto vem de uma teoria filosófica de 3, 4 séculos atrás, né, de um certo filósofo chamado Leibniz, que compreendia que o mundo é feito de mônadas, ou seja, de coisas fechadas que convivem, se justapõem, mas são fechadas e não interagem. Ora, pensar a humanidade composta como mundos fechados ao meu ver, uma compreensão equivocada do que é o ser humano. O ser humano é tudo menos uma mônada, um mundo fechado. Se ele vive de forma fechada, ele nega a razão de sua existência. O ser humano é feito para, encontra a complementariedade, encontra na condição dialógica, do encontro com o outro, encontra justamente a resposta também para aquilo que ele é e procura, né? E ele também é um outro para o outro, portanto, ele também precisa do outro, de maneira que essa questão da convivência com o diferente e também a comunicação com o diferente é absolutamente necessária. E nosso mundo hoje tem a possibilidade de fazer isto muito melhor do que no passado. No passado, os países, os povos viviam muito mais fechados, isolados. Hoje é tudo interação e comunicação de um lado, mas de outro lado formam-se bolhas incomunicáveis e em luta. Talvez é o medo do diferente que de certa maneira gerou pânico, e então cria essa reação de defesa de se fechar. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Era aquela história de reunir a pluralidade maior, causava grande tensão com os fariseus, com aqueles que seguiam rigorosamente a lei, que fizeram a sua bolha, e de repente tem aquela pessoa que abraçava. Exatamente, né? Exatamente, e por isso fizeram tudo para eliminar aquele que estava fazendo algo diferente do que a bolha mandava fazer. É isso mesmo. O Dom Odilo, recentemente uma série do Escolhido, The Chosen, que era a história de Jesus, fez muito sucesso. E, aliás, parece que vai agora voltar um grande filme. O senhor assistiu essa série? Eu só li, ouvi, mas de fato ainda não tive o tempo de ver. Porque vale a pena, porque é uma série muito bem feita que conta toda essa parte do apostolado de Jesus, né? Dom Odilo, essa busca do amor, que é a questão-chave, a palavra-chave na cristandade é o amor. É dali que vem a compreensão, a solidariedade, a tolerância, a misericórdia, né? Como cultivar o amor como uma arma para quebrar essas bolhas, essa polarização, essa divisão artificial que vem se criando cada vez mais na sociedade moderna? Sim. Precisa falar e precisa fazer, né? Precisa falar, sim, disso. É um discurso que nunca deve ser calado, mas também precisa fazer e testemunhar e divulgar o que existe de belo, que mostra que isto é possível, que não é apenas um discurso impraticável. E nós temos tanta coisa que acontece e infelizmente isso não vira notícia. Verdade. Infelizmente não vira notícia. Nós temos tanta gente dedicada à prática do amor ao próximo de maneira desinteressada, de maneira enorme, né? Generosa.
temos tantas pessoas que são solidárias, que participam de organizações solidárias. Eu vou falar a partir do nosso horizonte, da nossa igreja em São Paulo. Nós temos, em todas as paróquias, temos muitas têm diversas e até muitas iniciativas organizadas de assistência, de caridade, de solidariedade, de interessamento pelos mais vulneráveis, os pobres em geral, os dependentes químicos, as crianças necessitadas, velhinhos necessitados, pessoas, digamos, desempregadas, jovens à busca de ajuda, etc., etc. Temos muitas dessas iniciativas, algumas pequeninhas, outras maiores, mas tem por toda parte. Isso não aparece, mas existe. Então, o que é importante é que nós continuemos a fazer isso e que as organizações da sociedade também o promovam, mesmo a partir de outros horizontes de fé, mas eu acho que o amor ao próximo é devido a todos devem amar. Eu não acredito que haja uma religião que diga que não se deve amar o próximo. E por isso, fazê-lo concretamente, isso dá credibilidade também ao, digamos, mandamento do amor. Amai-vos como eu vos amei. É o ensinamento de Jesus antes da sua paixão, no final da última ceia, né? Pois bem, o amor se vive. Naturalmente, aqui estamos falando do amor ao próximo. Existem tantas compreensões do amor, mas também o amor da família, o amor no casamento, o amor vivido de maneira autêntica. Ele sempre edifica, ele não destrói, né? O amor faz viver, faz crescer. E o amor tem uma coisa muito importante que falta hoje, né, Dom Odilo, que é o perdão. É a arte de perdoar, né? Isso é talvez a maior prova do verdadeiro amor, é a arte de perdoar. E hoje nós vivemos numa época que parece que o perdão virou uma commodity escassa. Verdade, é verdade. O que é uma pena, né? Que com muita facilidade se acusa, se condena, se criam narrativas fakes, né, que acabam prejudicando pessoas. E tudo isso não é expressão de amor, não é expressão de caridade, né? Inclusive, nas mídias existem, né, os haters, né? Haters são os que odeiam, os odiadores, né? E talvez é uma interpretação pesada para dizer não gostei. Bom, se não gostei, nem por isso preciso odiar, né? Mas a palavra é hater mesmo, é odiador, né? Odeio. Então, é uma pena, sinal de que valores profundamente cristãos, profundamente religiosos e, por isso, profundamente humanos, vão se desgastando se nós não cuidamos, vão se perdendo, e o resultado é a tragédia da violência, da falta de respeito, do crescimento do ódio, e do desespero de tantas pessoas que se veem cercadas por esse clima de ódio ao ponto de cometer suicídio, enfim, né? Isso é uma coisa muito séria, né? E, Dom Odilo, qual seria uma mensagem de esperança para resgatarmos esse amor nesse momento de Páscoa? Afinal de contas, amanhã será a Sexta-feira da Paixão e este próximo domingo, domingo da Páscoa. Sim. Olha, eu estava justamente pensando, né, como ver a Páscoa, a celebração da Páscoa, né, toda essa Semana Santa, dentro do contexto do ano jubilar que a Igreja vive, que é animado, orientado pelo tema da esperança. E olha, cabe muito bem dizer, a celebração da Páscoa é um grande anúncio de esperança. Este mundo tem jeito. Este mundo, no final, tem solução.